Ok, vamos começar. Nós vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler os versos 18 até 29. Hebreus capítulo 12, 18 até 29. Hoje à noite nós vamos tratar sobre a aliança mosaica, pacto na época de Moisés. Hebreus 12, verso 18, assim diz a palavra de Deus. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. É verdade? De tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós continuamos com nossas aulas sobre as alianças. Chegamos hoje em Moisés, o pacto mosaico, a administração da aliança na época de Moisés. Eu espero que vocês estão percebendo durante estas aulas como, muito embora tenha diferenças de administração da aliança nas várias épocas, ao mesmo tempo tem uma unidade muito grande. E nós podemos ver Deus trabalhando para chegar a seu propósito, seu alvo, seu objetivo. Eu espero que vocês possam ver que tem um ciclo, Deus vem, sua graça soberana, e estabelece seu relacionamento gracioso com o homem. E o homem nunca procura isso antes, ele recebe, ele é passivo. Agora também Deus exige dele uma resposta de fé, de obediência, de gratidão. O homem nunca consegue cumprir a aliança perfeitamente e sempre acaba apanhando as maldições da aliança. Mas Deus, na sua graça, não deixa isto desviar o progresso do seu plano de redenção. Ele sempre volta, ele sempre reestabelece seu relacionamento com o homem para manter aberto o caminho que leva até o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porque atrás de todo este progresso da história da redenção, que a Bíblia, de fato, é um registro histórico e histórico inclui o conceito de cronológico, porque história tem a ver com o progresso de coisas que acontecem no tempo. Então, a Bíblia não é uma teologia sistemática,
onde querendo saber sobre jejum, nós vamos procurar na letra J. Mas a Bíblia é um registro histórico das grandiosas obras de Deus, obras de redenção. Então, nós vemos nas várias administrações da aliança, Deus sempre fazendo seu plano de redenção desenrolar. É esta palavra que eu sempre esqueço, desabrochar. Né? Tem a ver com isso é uma palavra muito boa, que eu sempre esqueço, mas esta palavra, desabrochar. Né? Também tem desembrulhar, que é tirar o papel de alguma coisa. É parecido, Ok, então nós chegamos em Moisés, hoje à noite, e eu espero que vocês vão sempre lembrar, atrás de tudo tem Gênesis 3:15, onde tem aquela promessa de Deus que Ele não vai deixar toda a raça humana ficar debaixo do diabo, mas sempre vai manter uma parte da raça humana fiel a Ele, a semente da mulher. E desta semente vai nascer o Salvador, que vai acabar com o poder da serpente. Tem tudo isto resumido de uma forma muito bem resumida e de uma forma bem assim como semente mesmo. Mas esta semente está brotando e florescendo e vai chegar ao grande dia do nascimento do Messias e toda a sua obra e sua morte na cruz. Isso é o pano de fundo. Vocês se lembram que com Abrão, nós vimos que depois de vários ciclos de administrações da aliança, ficou claro que a raça humana inteira queria fazer nada mais, nada menos do que se desviar de Deus cada vez de novo. Depois da queda, já a queda é a própria prova disso, que mesmo no estado de perfeição, o homem escolheu de virar as costas a Deus. Coisa incrível. Coisa incrível. Você ouvindo pessoas falar às vezes que, não, eu acho que eu não peco, não. Eu não posso me lembrar a última vez que eu pequei. Pessoas que hoje em dia pensam de uma forma tão rasa sobre o poder do pecado. Quando Adão e Eva, que eram perfeitos, eles sofreram o poder da tentação do pecado. E para um homem que está vivendo neste mundo agora, caído, pensar que ele está fora da tentação ao pecado, esse homem ou é muito, muito ingênuo, ou ele não entende o que é pecado. Ele tem uma visão, um conceito muito legalista do pecado, pensando que pecado é coisa externa, como os próprios fariseus. Fariseus, eu nunca matei ninguém, nunca roubei um banco, então eu sou uma pessoa ótima e perfeita. Mas Jesus nos ensina outra coisa. Então nós vemos que depois da queda, chega, antes do dilúvio, a um mundo cheio de violência. Que Deus, em sua justiça, não aguenta este mundo cheio de violência, pessoas que só querem fazer a maldade. Depois do dilúvio, começa de novo, e chegando à Torre de Babel, o mundo está também caminhando no mesmo rumo do que antes. Cheio de idolatria. Então, esta vez, Deus chamou Abrão para fora do mundo, para fisicamente separar seu povo. Ele iniciou o processo de mais ou menos colocar a semente da mulher numa estufa. Tem essa palavra, né? Coisa de vidro, né? Vocês não sofrem. Aqui vocês vivem quase em paraíso. Porque o ano inteiro é verão, muito agradável aqui no Nordeste do Brasil. Mas no Canadá, onde tem neve até aqui, menos 40 às vezes, grau, aí para ter planta e tal, você precisa de uma estufa, senão vai morrer, gelar. É para proteger a planta, né? Então, Deus mais ou menos faz isso com a semente da mulher. Ele, para chegar ao nascimento de Cristo, ele vê que só tem alguns pontinhos aqui e lá de verdadeira adoração, mas
que realmente até a família de Abraão é idólatra. Nós aprendemos na semana passada. Então Deus separa Abraão e prepara o povo da aliança para ser um povo que vai viver numa terra separada e ser diferente demais dos outros povos. E quando nós lemos sobre as leis, aquela ênfase sobre ser diferente dos outros povos, isso para Deus manter a distinção entre mundo e igreja. A igreja é a grande assembleia de todos aqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo. No céu não tem, não tem futuramente que nós estaremos no céu e Israel aqui na terra. A Bíblia nunca ensina isso. Né? A igreja, todos aqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo. Não tem outro nome debaixo dos céus pelo qual o homem pode ser salvo. Então, com certeza, todos os crentes no Antigo Testamento, eles fazem parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Né? Eles, na expectativa, crendo nas promessas, e nós já conhecemos a realidade. Por isso, em Hebreus, por exemplo, capítulo 11, fala sobre Moisés que escolheu sofrer o opróbrio de Cristo. Né? Hebreus 11, verso 24 até 26, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E em uma outra carta, o apóstolo Paulo fala sobre o povo de Deus que bebia da pedra que seguia a eles, que era Cristo. Né? E em Hebreus capítulo 11 fala sobre os patriarcas que estavam esperando uma cidade que o construtor é Deus, da qual Deus é o arquiteto e edificador, uma cidade celestial. Eles estavam esperando, e não uma cidade apenas aqui na terra. Então, em nenhum lugar a Bíblia ensina que no Antigo Testamento tem o povo de Israel e que eles têm promessas físicas desta terra e que a igreja é outra coisa, que tem promessas espirituais. Não. Também os santos no Antigo Testamento estavam esperando a redenção no Senhor Jesus Cristo. Jó, ele fala que ele tem certeza que ele vai ver seu Redentor aqui sobre a terra, seu Redentor. E que ele vai ver esse seu Redentor na carne. Ele até confessa a ressurreição dentre os mortos, lá no livro de Jó. Então, eu estou falando sobre o pacto com Moisés. Eu não sei como eu acabei falando sobre Jó. Mas tudo bem. Sim, o povo de Deus. Então, Abraão é o início dessa obra de Deus de separar seu povo para proteger seu povo. Então, quando você está lendo o Antigo Testamento, tem que ver Gênesis 3:15 atrás de tudo. O antítese, a luta cósmica entre a luz e as trevas, entre o diabo e Deus, entre o mundo e a igreja, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Só que não é a luta como as religiões orientais colocam e como muitos que se dizem evangélicos colocam. Né? Uma luta que é entre dois poderes iguais, o yin-yang. Vocês se lembram do yin-yang? Ótimo. Eu não sei como escrever em português, mas não é importante, porque não é português, não é? É chinês ou alguma coisa assim. E eu não vou arriscar desenhar, porque a última vez vocês riram tanto, então eu fiquei traumatizado. Isso não é um dom que eu tenho de desenhar coisas. Mas aquela coisa circular com parte escura, parte branca, e parte escura tem um pouco de branco, parte branco tem um pouco de escuro. Em outras palavras, este mundo, a história é
uma luta eterna e constante entre dois poderes iguais, o poder do mal, o poder do bem, e o bem tem um pouco de mal, o mal tem um pouco de bem. Isto é, o pensamento oriental. E este pensamento está infectando a maioria da igreja evangélica hoje. Porque quando minha esposa morrer num acidente de carro, muitos evangélicos iriam dizer, não, isso foi o diabo, isso não vem de Deus, não. Pense sobre isso. Quais as consequências para a soberania e a onipotência de Deus, se nós falamos dessa forma? Pense sobre isso. Então, atrás de toda a história, nós temos Gênesis 3,15, o antítese, aquela luta, e Deus sempre protegendo o seu povo. Apocalipse fala sobre a mulher que está grávida e o dragão atrás dela para matar. Isso é Israel esperando o Messias, para que Cristo vai nascer da mulher. Então, nós chegamos agora em Moisés. Vocês se lembram que Abraão, eu já prometi, né? Isso é a quarta vez que eu disse, já chegamos em Moisés. E depois eu começo, é como um avião que está fazendo isso e nunca está pousando. E no seminário do professor de homilética sempre nos avisava, advertia contra isso. Não pode falar, sempre fazendo mais um sobrevoo e nunca pousando. Eu estou fazendo isso. Ainda bem que meu professor de homilética não está aqui. Não. Aí, Abraão, vocês se lembram que ele vivia pela promessa. Você vai herdar esta terra. Mas ele nem podia comprar nenhum pedacinho, só para sepultar sua esposa. Mas ele tinha que esperar vários séculos, até Deus dá a ele, ao seu povo, à sua descendência, esta promessa da terra. Então, essa vez vamos pousar em Moisés, no pacto com Moisés. Êxodo 1, verso 8, diz que surgiu em Egito um faraó que não conhecia José. Isso é interessante. Nós não temos condições de entrar nos detalhes históricos, mas José é uma figura tão importante que salvou não somente o Egito, mas salvou a maioria daquela época, do mundo daquela época. Mas centenas de anos atrás, todo mundo tinha esquecido disto. E pode ser até por causa de uma mudança de dinastia, hein? Porque as dinastias em Egito mudaram de vez em quando por causa de invasões e problemas políticos. Pode ser, mas de qualquer forma, depois de vários séculos, não se sabia mais, não se lembrava mais daquilo que José tinha feito em favor dos egípcios. Isso não é uma coisa tão incomum. Nós podemos pensar, por exemplo, depois da reforma no século XVI, só alguns séculos depois, já num país reformado como a Holanda, o conhecimento da fé reformada tinha evaporado mesmo, assim. A reforma no século XVI, como vocês escrevem em português? Assim? 16º, é? Ah, sim, 16º século, é? Aí, já no século XIX, assim, mais ou menos 300 anos depois, pastores reformados na Holanda estavam batizando em nome de Faith, Hope and Love. Fé, esperança e caridade. Os púlpitos cheios de humanistas falando sobre a bondade natural do homem. Surgiu em 1834, mais ou menos, e vocês sabem que o Sínodo de Dort foi quase, assim, talvez 200 anos antes. O Sínodo de Dort é uma marca importante na história das igrejas reformadas. Mais ou menos 200 anos depois, pastores que nem conheciam os cânones,
que os cânones são os 5 pontos de calvinismo, que muitas pessoas chamam, os 5 pontos de calvinismo. Então, 200 anos depois, tinha pessoas que nem conheciam, nunca tinham lido. Ninguém conhecia, um pastor na Holanda daquela época, Hendrik de Kock, que ele se tornou um grande reformador da igreja holandesa, ele nem tinha lido Calvino, as institutos, nem sabia. Nem sabia o que é os cânones de Dort, o que é isso? Não conheço. Aí ele descobriu. Aí ele começou a ensinar. Então, em 200 anos, muita coisa por ir por água abaixo. Em Egito, foi 400 e mais, né? Então, não tinha mais lembrança de José. Agora, isso não é coincidência. Nada acontece por coincidência. Tudo é providência. E nós vemos que o fato que o faraó começa a perseguir o povo, começa a pesar sobre o povo, vem de Deus. Porque Josué, nós lemos a semana passada em Josué 24, então eu não vou lá hoje para poupar tempo. Josué 24:14. Lembra ao povo que eles serviam outros deuses em Egito. O povo tinha se tornado, nesses séculos, idólatra. E por isto que surgiu um faraó que não se lembrava de José para colocar o povo de Deus debaixo da escravidão. Eles se tornaram escravos em Egito não como vítimas inocentes, mas como pessoas, o povo de Deus que estava apanhando por causa da sua rebeldia, sua idolatria, por causa dos seus pecados. Eles se tornaram escravos. Escravo, pecado, né? Um conceito muito bíblico. Que a experiência do povo de Deus no Egito é uma experiência que o Novo Testamento usa muitas vezes como uma ilustração para mostrar nossa escravidão espiritual ao pecado. Mas onde tinha pecado, a graça de Deus, onde o pecado abundava, a graça de Deus superabundou. Então, nós vamos ver isso hoje à noite na administração da aliança na época de Moisés. Agora, quando Deus chama seu povo para fora de Egito, ele estabelece sua aliança com eles no Monte Sinai. Isto não abroga, vocês têm essa palavra? Abrogar? Abrogar ou abrogar? Abrogar, é que ter quebrar ou desfazer, anular. Eu vou usar anular. Mais fácil para mim. Então, esta nova aliança dada por Moisés, por meio de Moisés, não anulou as outras alianças anteriores. Não é uma coisa assim, não deu certo com Abraão, então vamos tentar outra coisa, Moisés. Eu dei promessas a Abraão, aí não deu certo, então vamos agora ter uma aliança de tentar ganhar a vida e a salvação pela lei. Muitas pessoas pensam dessa forma. Não deu certo aqui, então vamos tentar outra coisa. Mas Paulo, ele fala claramente contra isso em Gálatas capítulo 3, verso 17, por exemplo. Em Gálatas 3:17, Paulo diz o seguinte, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então ele continua explicando que a lei não foi dada para, assim, mostrar uma mudança grande na abordagem de Deus para tratar o pecado, que a graça não funciona, a promessa não funciona, então agora eu vou dar um outro jeito de entrar no céu, eu vou dar a lei. Mas ele mostra, e Romanos 4 fica claro também, que aquela promessa de salvação pela graça vem desde Abraão, vem desde Gênesis 3:15, que Deus vai graciosamente providenciar a salvação por seu povo. E que a lei foi acrescentado nesse promessa por causa do povo não ter condições de viver na graça, tinha que ser tratado, por causa das suas transgressões, tinha que ser tratado como pequenas crianças, imaturas,
e colocar regras para manter eles dentro dos padrões. E por isso o apóstolo diz em outro lugar que a lei foi um aio, para nos levar até Cristo. Como quando nós temos pequenas crianças, nós temos regra sobre regra sobre regra, vai dormir, pelo menos deveria ter, né? Hoje em dia os pais nem se preocupam mais para dar um padrão aos seus filhos, mas assim, um pai fiel, pais fiéis, eles dão padrões para seus filhos. Você vai comer assim, você vai se sentar assim na mesa, você não vai ficar deitado na mesa assim, tudo. Não, você vai ficar, né, de uma forma correta. Você vai tratar pessoas mais velhas chamando de senhor e senhora. Né? Tudo isso está indo por água abaixo hoje em dia, mas isso é o tipo de padrão que pais fiéis colocam na vida dos seus filhos. Você vai dormir tal hora, você vai fazer isto, você vai fazer aquilo, você vai para a escola. Os pais não dizem, você quer se matricular na segunda série? Não? Tá bom, então você pode ficar brincando em casa. Não, tem que fazer, então eu vou matricular você e você vai fazer. Papai não quer ir para a escola, mas tem que fazer. Agora, quando a mesma criança tem 18 anos e está vivendo em casa, o pai não vai para a faculdade para fazer a inscrição e pegar a criança e obrigar para ficar na sala de aula de faculdade. Porque com 18 anos, cabe àquele filho ou aquela filha exercer sua responsabilidade e maturidade para aplicar os princípios inerentes, os princípios debaixo daquelas regras. Agora, cabe àquela criança, ou aquele filho, de, por si mesmo, aplicar esses princípios em sua vida. Por exemplo, quando eu tinha 9 anos, meu pai me mandava dormir a tal hora, porque ele sabia que eu precisava me acordar do outro dia e ir para a escola. E indo dormir às 5 horas de madrugada, eu não teria condições de estudar, de aprender e de viver a minha vida. Então, a regra é, vai dormir 9 horas. O princípio é que você precisa do seu sono para ter condições de cumprir suas tarefas diárias para a glória de Deus. Quando eu tinha 20 anos, meu pai não mandava, tal hora você vai dormir. A regra foi embora. Mas o princípio ficava. Quando ele viu que eu estava sendo, assim, descontrolado e dormindo qualquer hora e ficando muito sonolento e não tinha condições por causa do meu sono, não tinha condições de lidar bem com minhas tarefas e tratar as pessoas bem, reagir bem, aí ele iria me admoestar por isso. Você tem que usar a sua sabedoria e aplicar os princípios bíblicos da vida. Então, a lei é a mesma coisa. Israel, a igreja no Antigo Testamento, é uma criança. Tem um tutor, um tutor. A função, naquela época, quando Paulo falava, de um ai ou de um tutor, era o quê? Não era tanto de ensinar, mas era para, assim, fazer isto quando a criança iria se desviar. O aio naquelas famílias ricas romanas, levava a criança para a escola. E se a criança queria parar no caminho para brincar, e o aio tinha uma pequena vara, bastão, e vamos lá. Aí você tem que se manter nos padrões, né? Então, a lei funcionava assim, para levar a igreja criança, para ser igreja adulto e madura. Adulta e madura. Se sai um O e precisa ser A, vocês podem trocar em suas cabeças e fingir que eu falei a palavra certa. Ok, então, a lei de Moisés não anula a promessa. De fato, Deus já tinha falado a Abraão. Ele falou que sua descendência vai ficar preso e vai sair. Então, Deus já estava revelando que o povo iria passar por esta experiência. Ok. Agora, coisa nova na aliança com Moisés é que pela primeira vez
desde a queda, Deus de novo iria ter comunhão, assim, ele iria morar e habitar com o homem. Vocês se lembram que em Éden, no jardim, Deus tinha aquele contato, aquela comunhão. Isso foi desfeito por causa da queda. Uma consequência de pecado e que nós não temos comunhão com Deus. O pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. Qualquer pecado. No jardim, foi o pecado de pegar uma fruta e morder. E, de fato, o pecado aconteceu quando Eva decidiu fazer isso. Já tinha acontecido a queda. Então, da mesma forma, em nossas vidas, qualquer coisinha que vai de encontro à vontade de Deus é um pecado tão grave que dá para jogar toda a raça humana no inferno para sempre. Nós não pensamos do pecado dessa forma. Porque quando alguém está coberto de lama, ele acha que ter um pouco menos lama é ser limpo. E assim, nós que somos pecadores, no mundo cheio de sujeira e perversidade, nós achamos. É como alguém numa sala onde as luzes estão apagadas e tem uma pequena vela. Rapaz, que brilho! Rapaz, essa chama. Aí pega essa mesma vela ao meio-dia, na praia, onde tudo está refletindo o sol, e coloca a vela, que coisa fraca. Nem posso ver esta pequena chama. E nós, como pecadores, nós temos um conceito de pecado muito, muito, muito equivocado. Nós pensamos que pecado é coisa terrível, grande, comparado a nós. E comparado ao nosso padrão. Mas à luz da santidade de Deus, qualquer coisinha é suficiente para nos colocar debaixo da sua ira para todo sempre. Veja toda a miséria neste mundo, veja toda a violência, veja todas as doenças, toda a maldição, toda a tristeza, todas as coisas quebradas, e pense sobre isso, que tudo isso é por causa de uma mulher pegar uma fruta e morder. O pecado é tão forte, é tão horrível. Então ninguém pode afirmar que eu não tenho pecado e eu em mim mesmo tenho condições de agradar a Deus. O pecado é terrível. Mas se o pecado coloca uma barreira entre o Deus Santíssimo e o homem pecador, Deus é gracioso. Então, na época de Moisés, na administração da aliança com Moisés, ele continua naquele plano de se aproximar de novo com o pecador. Deus sempre quer isso. Deus busca o pecador. Na época de Abraão, isso foi, de lugar em lugar, de vez em vez. Né? O patriarca fazia um altar e tinha uma experiência de Deus naquele lugar. Jacó, em Betel, por exemplo. Ele dizia, Deus está em Betel, né? A casa de Deus. Então, agora com Moisés vai ser uma coisa menos temporário, mas alguma coisa mais permanente, porque aí vai ter o tabernáculo. Deus vai estar no meio do seu povo. Isso é uma coisa inédita. Pela primeira vez em milhares de anos, Deus está habitando no meio do seu povo. Agora, como? Como Deus pode habitar no meio do seu povo? Ele tem que ser cercado, protegido. De fato, não é ele que precisa ser protegido, é o povo que precisa ser protegido. Porque se ele não está atrás de todos aqueles limites e barreiras, e por meio de todos aqueles sacrifícios e lavagem ritual, e todos esses rituais para chegar ao santíssimo lugar, ao santo dos santos, se não ter toda essa proteção, ele vai fulminar o povo, porque ele é santo. Então, Deus está lá. Mas acesso a Ele é difícil. E somente por meio de sangue e por meio de um cuidado. Você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, as leis de como o povo tinha que se aproximar de Deus. Tanto cuidado.
Nadab e Abiú aprenderam do jeito duro com um Deus que é tudo certinho. Qualquer coisa equivocada, você está fora. Deus é santo. Ele estava mandando um recado para o seu povo. E quando ele fala do Monte Sinai, ninguém toca. E a noite antes, todo mundo se prepara. E todo mundo tem que chegar como o povo inteiro, todo mundo preparado para ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, o povo não aguenta. Por favor, Moisés, você fala conosco. Porque a gente não aguenta mais. E Moisés vem, fala com eles nem aguentam Moisés, porque Moisés está brilhando com a glória de Deus e a santidade de Deus. Então ele tem que falar por trás de um véu. Então, é difícil, porque Deus é perigoso. Deus é perigoso para um pecador. Nosso Deus é um fogo consumidor. Ele não é somente perigoso no Antigo Testamento, ele é perigoso agora. Salmo 15, quem pode estar na presença de um Deus santo? Somente aquele que tem coração limpo e mãos limpas, um homem de integridade, que não peca. Não tem homem desse na face da terra por natureza. Então, Deus está no meio do seu povo, ele está tabernaculando. Que mais tarde, o João vai falar isso com respeito a Cristo. Que ele veio tabernacular, ou ficar em nosso meio. Então, isso é graça. Um Deus santo, ele concede, ele permite a um povo pecador que ele esteja no meio deles. É graça. É graça na época da lei. Lei e graça, lei e evangelho não são coisas completamente separadas que não tem nada a ver dia e noite. Não. É graça que Deus concede estar no meio do seu povo. E o reino? Você se lembra do reino? Que é um tema principal na Bíblia. Pela primeira vez na história, desde a queda, Deus concede ao seu povo um território definido. Isso é uma novidade. Eles não têm rei ainda, mas já na lei mosaica, Deuteronômio 17, já tem regras para futuramente ter um rei. Já tem isso dentro da lei. Mas a ênfase agora, nesta administração, é uma ênfase sacerdotal. Tudo tem a ver com sacerdotes, tudo tem a ver com sacrifícios. Nós podemos ver, por exemplo, Êxodo 35 até 40, lá para o final do livro de Êxodo, trata em muitos detalhes sobre a construção do tabernáculo. E você lendo isto, lendo Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, às vezes nós, nossa cultura moderna, nós ficamos tanta repetição, tantos detalhes. Aquela coisinha aqui, aquela coisinha ali, aí depois de falar, aí depois repete. Então Moisés foi, ele colocou aquela coisinha ali, aí repete, às vezes 2 vezes, 3 vezes. Tanto detalhe, por quê? E Deus quer nos ensinar alguma coisa. O Espírito Santo não coloca palavras aqui para gastar tinta, o Espírito Santo coloca porque é importante para a nossa vida, para a nossa salvação, para nós conhecer quem é Deus e quem nós somos. Então, quando tem tanto cuidado, nós estamos falando aqui sobre o lugar onde Deus vai deixar o homem pecador se aproximar dele e da sua santidade. Então, Deus está mostrando. Isso não é uma brincadeira, não é coisa leviana, não é uma coisa fácil. Tudo tem que ser perfeito e tudo no seu lugar. Para inculcar no povo que Deus é santo. Então, Êxodo 35... Nós temos Levítico, que fala sobre os sacrifícios e as leis de pureza. Nós temos Números, onde nesse livro Deus trata com o povo como um povo sacerdotal, uma nação de sacerdotes. E em Deuteronômio nós aprendemos que Deus abençoa seu povo quando eles estão cultuando, adorando a Ele como uma nação sacerdotal santa e fiel. As coisas centrais na lei, os conceitos centrais são o sistema levítico e o sistema de adoração no tabernáculo. Isso é coisa que é a essência desta época de Moisés.
O sistema levítico incluía o ofício de sacerdote. E na administração da aliança, na época de Moisés, o ofício de sacerdote é o ofício mais destacado. Não tem rei ainda, isso vem depois. E profeta tem, mas profeta é alguém que surge e desaparece. Não é um ofício ainda fixo e permanente. Fala-se sobre profetas. Mas o ofício de destaque aqui é o ofício de sacerdote. Por quê? Porque por meio do sacrifício, por meio de derramamento de sangue, que o pecador sujo pode se aproximar a um Deus santo. Deus está ensinando alguma coisa. Cada vez que sangue está derramando no Antigo Testamento, durante todo o Antigo Testamento, durante todo o sistema de sacrifício, sangue. Imagine, tanto sangue fluindo, correndo do templo. E tudo isto, cada vez Deus ensinando, você merece morrer, como esse animal acabou de morrer. Mas eu estou mandando um dia alguém que vai morrer em seu lugar. Esse animal não fez. Esse animal não basta, porque amanhã o sacerdote vai sacrificar outro animal. Porque nunca chega a ser eficaz. Mas esse animal fala sobre o cordeiro que Deus vai providenciar. Vocês se lembram de Isaac e Abraão? Subindo o monte, e com fogo e lenha, e sem cordeiro. Aí Isaac diz, papai, sim, meu filho, eu estou aqui. Aí ele diz, papai, nós temos o fogo e a lenha, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão diz, Deus vai providenciar o cordeiro, o sacrifício, o animal. O que estava passando na cabeça de Abraão, naquele momento? Ele já tinha falado aos seus servos, fiquem aqui porque nós vamos lá sacrificar e nós, plural, voltaremos. Ele tinha uma fé incrível. Ele com certeza não sabia a saída, mas ele tinha fé que o filho da promessa, mesmo se ele iria morrer, iria continuar vivo. Ele não sabia como, mas Deus tinha prometido, por meio de Isaac, eu vou fazer uma grande nação de você. Então Abraão ele acreditava. Mas ele disse, Isaac disse, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Deus vai providenciar. E aquela pergunta ecoa no Antigo Testamento. Cadê o cordeiro? O cordeiro que vai de vez acabar com esse sistema de sacrifício de sangue. E aí João Batista, ele vê Jesus, ele diz, eis o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus. O cordeiro que carrega o pecado do mundo. Carrega ou tira o pecado do mundo. Então, por isso, a ênfase sobre sacerdote. Porque sacerdotes tem a ver com sacrifício, e sacrifício tem a ver com sangue, e sangue tem a ver com perdão dos pecados, e perdão dos pecados é o único jeito que o pecador tem para se aproximar de um Deus santo. Os sacerdotes também são juízes. Eles tratam coisas difíceis na corte suprema. Deuteronômio 17. Não tenho tempo para entrar nos detalhes. Eles também tratavam não somente sobre coisas em geral da sociedade, mas também sobre a pureza ritual. Levítico 13 fala sobre isso. É importante porque o povo tinha que mostrar santidade e pureza em todos os aspectos da vida, até as casas. Se tinha uma mancha na parede, tinha que chamar o sacerdote, ele tinha que fazer várias coisas. E se não dava certo, tinha às vezes até que derrubar a casa por causa de problemas de higiene, não sei o quê. Porque Deus queria manter na cabeça do seu povo que eles eram santos e consagrados a Ele em todos os detalhes da vida, dia a dia. Também tem o sistema de sacrifícios, que é o cerne da lei. Isso está nas mãos dos sacerdotes. Eles também até participavam na administração do sistema de, welfare, sistema de assistência social. Deuteronômio 14, por exemplo. Deuteronômio 14,
que nem vou entrar no assunto de bebida forte que tem lá. Eu vou falar lá no final do capítulo. Fala aqui, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e as recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, viúva, que estão dentro da tua cidade, comerão, fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Levita é o tribo da qual foi tirado os sacerdotes. Agora, Deuteronômio 14, 28 e 29 mostra qual é o propósito dos dízimos. É para quê? Para cuidar dos levitas, aqueles que estavam servindo a Deus. Vocês sabem por que os levitas foram escolhidos para servir a Deus na sua presença? Quem sabe? Por que o tribo de Levi foi escolhido para servir? Como? Quando? Os levitas têm destaque porque eles, depois do bezerro de ouro, Moisés chegou e pulverizou o bezerro, colocou em pó mesmo, colocou na água e obrigou o povo a beber. Mas logo depois, o povo ainda está tudo, assim, eles não estão arrependidos, ainda estão naquele espírito de festa e como vocês dizem, farra, hein? A palavra é farra? Ou não? A palavra certa? De farra. Assim, de viver uma vida de prosperidade. Assim, eles estão querendo ainda continuar com isso. Eles estão com um espírito rebelde e não ainda pararam com essas coisas. Estão tudo desgarrado. Aí Moisés diz, quem está do lado do Senhor? E os levitas chegam. Os levitas. E Moisés diz, coloque sua espada e vai no arraial matando qualquer pessoa que você vê. E mais tarde, no Antigo Testamento, Deus fala sobre os levitas, dizendo, eles ficaram do meu lado, por isso eu estou honrando eles. Então, eles não herdaram um território em Israel, mas eles herdaram várias cidades. Então, eles não tinham terrenos e suas próprias fazendas, eles estavam vivendo dos dízimos do povo. Então, é para aqueles que estão dedicando sua vida ao culto, à vida eclesiástica. Pregação, ensino da lei, ensino dos filhos dos crentes, administrando as várias coisas que têm a ver com o tabernáculo, com a vida religiosa. Então, é para manter um ministério da palavra, mais ou menos, em nossos termos modernos, e também para cuidar do estrangeiro, órfão e viúva, as pessoas mais vulneráveis. Dízimo, para manter viva a pregação da igreja, e aqueles que labutam nisto, e para cuidar dos vulneráveis. Dízimo nunca, na Bíblia, é para ser aspirado para São Paulo ou para algum centro eclesiástico onde um pastor vai viver um nível completamente que não tem nada a ver com o nível das pessoas debaixo do seu pastoreio. Isto, aqui na Bíblia, dízimo para cuidar do ministério, sim, e também dos vulneráveis. A obra diaconal faz parte do dízimo. Então, uma coisa que muitas pessoas esquecem é que Deus providenciou as cidades levíticas. Eu já falei sobre isso, eles não receberam suas próprias fazendas. Mas eles receberam 48 cidades. Números 35 tem a referência. 48 cidades espalhadas no Israel. Estas cidades se tornaram centros de cultura, de comércio, de educação, de música, de lei, de ensino. E as cidades mais importantes naquela época de Moisés foram as cidades de refúgio. Que a Bíblia fala sobre essas cidades, Números 35, verso 6 em diante. Também Josué 20 fala sobre isso também. Essas cidades de refúgio são lugares onde as pessoas podem fugir se o vingador está atrás deles. Vocês conhecem esse conceito? Todo mundo conhece? Não preciso explicar?
mandou, como? Simei, que é uma pessoa da vida. Aham, sim. Conspirou contra ele. É. Ele estava, inclusive, na igreja para quem estava na cidade. Ele É proibido ele sair da cidade. Exato. Ele saiu. Né? Então, essas cidades são importantes porque eles estão espalhadas em Israel e, por isso, por meio dessas cidades, os levitas e os sacerdotes estão influenciando a cultura e a vida da nação de Israel. E assim, a Israel como nação de sacerdotes tinha que ter aquela influência sacerdotal em toda a sua vida cultural. Então, isso é a situação, o pano de fundo. Agora vamos para a aliança mesmo. Nós temos os 5 pontos, porque tem que ter 5 pontos, né? Porque nosso amigo Jacó Armínio foi o primeiro para desenvolver 5 pontos, né? E é culpa dele que todo mundo fala em 5 pontos, porque Jacó Armínio, o Jacobus Arminius, ele que inventou ter 5 pontos. E a Igreja Reformada apenas respondeu aos 5 pontos que ele levantou, colocando a posição bíblica por cada ponto. Né? E, de fato, tratamos o ponto 3 e o ponto 4 dele em um dos nossos pontos. Por isso, os cânones de Dort têm apenas 4 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 e capítulo 5. Porque no capítulo 1 nós tratamos o primeiro ponto de Armínio e seus seguidores. No capítulo 2 nós tratamos o segundo ponto de Armínios e seus seguidores. No capítulo 3, 4, que é um capítulo, nós tratamos os pontos 3 e 4 deles. E no capítulo 5, que é o 4º capítulo, nós tratamos o 5º ponto dele. É muito complicado. Preciso de PhD em matemática para entender, mas é assim. Então, os 5 pontos da aliança. Theos, transcendência, hierarquia, ética, obrigações e promessas e sucessão. Vamos falar sobre... agora, eu tenho tudo isso no papel, tá? Eu tenho tudo isso, se todo mundo tem, você pode ver aqui. Theos, ok. Não, porque senão eu iria escrever aqui por excesso, mas já tem lá. Então, esta estrutura, nós aprendemos, é uma estrutura atrás de todas as alianças de antiguidade, né? Especialmente as alianças que Deus faz com o seu povo. Agora, transcendência. Deus sempre chega primeiro, quando Ele está fazendo, reestabelecendo, reafirmando a sua aliança, Ele sempre vem primeiro com iniciativa, mostrando sua soberania e sua glória. Começa com Deus. Quantas vezes nós precisamos repetir isto? Porque o homem, até o homem religioso de hoje, começa com o homem. Isso é a diferença entre verdadeira religião e falsa religião. Verdadeira religião começa e termina em Deus. Falsa religião fala muito de Deus, talvez. Fala muito de Jesus, talvez. Veja os espíritas, não falam de Jesus. Mas começa e termina com o homem. A Bíblia começa como? No princípio criou Deus. Deus nós encontramos no início da Bíblia logo. Nós não começamos com um capítulo que fala sobre o homem criado que de repente decidiu de conhecer o Criador. Não, começamos com o Criador. Começa com Deus. Também esta aliança, esta administração da aliança na época de Moisés. Deuteronômio, capítulo 5. Vocês já conhecem o quadro. Deus vem até seu povo. Bom, ele já veio até seu povo quando eles estavam em Egito. Ele que mandou Moisés. É ele que... Quem pode dizer que foi escolha humana que Moisés sobreviveu aqueles assassinatos do faraó, que ele foi adotado e criado pela princesa do reino, e depois passou um tempo fora do país. Como isso pode ser visto como plano humano? É tudo providência de Deus preparando Moisés e levando ele de volta para tirar seu povo
do Egito. E quando ele chega, ele diz, mas Deus, eu devo dizer, assim, quem eu devo dizer que me mandou? Ele pergunta a Deus isso. Qual é o nome que eu devo dizer? Então isso mostra quanto o povo está buscando a Deus, né? Porque ele até tem que explicar, bom, o nome dele é eu sou quem eu sou. Yahvé. Então, Deus vem, ele se revela ao povo. Não é que o povo está buscando tudo aperreado, buscando Deus, dizendo, Deus, cadê Deus? Nós queremos aceitar que ele vai nos livrar do escravidão. Não, é Deus que vai à procura deles. Ele que leva eles por meio do deserto. Cada vez de novo ele tem motivo para jogar eles de volta no Egito, na escravidão. Cada vez eles estão reclamando, eles estão resmungando. Mas cada vez Deus, ele é misericordioso e chama eles de volta. E no Monte Sinai, Deus se mostra em seu esplendor terrível. Ok? Ele começa ele dá a sua lei, em Deuteronômio 5. Ele começa, vamos ler esses primeiros versículos de Deuteronômio 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, Deuteronômio 5, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Ele fez aliança conosco. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Tem diferentes opiniões sobre esse versículo. Vamos em frente. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Então, nós já lemos de Hebreus, né, que o culto na presença de Deus foi alguma coisa aterrorizante. Aterrorizadora. Pode ser também. Coisa que dava medo. Não é? Então o povo ficou completamente arrasado, abalado. É isso que a santidade de Deus faz. Não somente no Antigo Testamento, mas o pecador hoje também, encarando o Deus Santo, ele não continua do jeito que ele está. Eu já falei sobre as visões que muitas pessoas têm. Né? Eu já falei sobre uma visão, mas eu tenho que repetir, porque eu não aguento que pessoas possam repetir bobagens dessas. É aquele homem que disse, não, eu estava tirando a barba, e Jesus veio, ele falou comigo e tal, e eu continuei tirando a barba, falando com ele, e depois ele foi embora. O outro que estava assistindo televisão, Jesus veio, se sentou. Sempre americanos, porque americanos são muito bons em imaginar coisas dessas. Aí, Jesus se sentou no sofá, aí ele falou comigo, depois ele foi embora, e eu continuei assistindo televisão. Isso é a coisa que mais me irrita, sabe? Na Bíblia, quando Deus, que Jesus é a imagem do Deus invisível, né? Tem um médico aqui? Mas tudo bem. É engraçado, mas ao mesmo tempo é muito triste. Porque na Bíblia, quando o Deus Santo se apresenta ao homem pecador, o homem cai com o rosto na terra. Ele cai como morto. O santo apóstolo João, cheio do Espírito Santo, quando ele vê o Jesus glorificado, ele cai com o rosto na terra, como morto. E hoje tem americanos que estão assistindo televisão e Jesus aparece, eles falam com ele, e depois ele vai embora, eles continuam assistindo televisão. Desculpem, isso não é o Jesus da Bíblia. Talvez eles estão alucinando, talvez eles estão mentindo e imaginando, talvez eles estão vendo outra coisa, mas eles não conheceram o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Deus Santíssimo da Bíblia. Impossível. Nós devemos vomitar, ter vontade de vomitar quando nós ouvimos pessoas falando besteiras desse tamanho. É horrível. É uma vergonha.
é blasfêmia contra Cristo. Deus é santo. E veja como nós lemos em Hebreus 12, que se foi coisa que dava medo no Antigo Testamento, quanto mais agora no Novo. É isto, aquilo que nós lemos em Hebreus. Que Jesus não alivia esta santidade e este santo terror que enche o pecador quando ele vê Deus. Jesus aumenta isso. A nova administração da aliança no Senhor Jesus Cristo torna Deus ainda mais claramente um fogo consumidor do que antes. Então Deus se manifesta em todo o seu esplendor, mas Ele se manifesta em toda sua graça. Veja como ele começa os 10 mandamentos. Como começam os 10 mandamentos? Antes disso. Porque tem um prólogo importantíssimo. Êxodo 20, verso 2. Verso 1 diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor. Maiúsculo. O que é isso? Yahvé. Yahvé é o quê? Yahvé significa o nome de Deus que ele usa quando ele trata de uma forma pactual com seu povo. Ele usa isso, é o nome da aliança que ele usa, um nome de fidelidade eterna para com seu povo. Yahvé. Em português, Senhor em maiúsculos. Isso é Yahvé. Eu sou o Senhor teu Deus. Que coisa, hein? Adão e Eva disseram, nós não queremos Deus, nós queremos ser deuses, porque nós queremos o trono celestial, nós queremos decidir o que o bem é, o que é o mal. Eles viraram as costas a Deus, a maldição que caiu sobre eles, a morte que caiu sobre eles, colocou eles fora da presença de Deus. Deus não era Deus para eles, eles tinham rejeitado. E aqui vem esse santo Deus, esse Deus que foi rejeitado, esse Deus contra quem o homem rebelou e do qual o homem não pode esperar outra coisa do que juízo e julgamento para todo sempre no inferno. E esse Deus vem e diz, eu sou um Deus da aliança, um Deus que se relaciona com pecadores. Eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou um Deus libertador, um Deus que salva, um Deus que resgata seu povo. Eu sou o teu Salvador. E nesse contexto, Deus coloca os 10 mandamentos. Nem no Antigo Testamento os 10 mandamentos foram coisas assim de um Deus carrasco, exigindo coisas demais de um povo que não tinha condições. A lei virou isto debaixo da administração dos horríveis fariseus. Eles tornaram a lei em peso, que nem eles aguentavam carregar. Mas a lei em si não é assim. A lei, diz o apóstolo, é boa. Quando o apóstolo fala contra a lei, ele fala contra a lei como um instrumento de salvação em si mesmo, como os fariseus queriam ensinar. Que por meio da lei, nós vamos ganhar nossa vida, nós vamos impressionar Deus, nós vamos abrir os céus por meio da nossa obediência externa a pequenas regrinhas. Nós temos a lei, vamos colocar a cerca ao redor da lei. A lei tem que manter e cumprir para termos a vida eterna. Que é verdade. Agora, eles não entendiam que para ter a vida eterna tem que cumprir a lei externamente e internamente. Eles pensavam que bastava só cumprir de uma forma externa. E para não quebrar de uma forma externa, eles colocaram ao redor da lei um bocado de regrinhas. Centenas e centenas de regrinhas. Porque se você, cumprindo essas regrinhas, você nem chegava perto a quebrar uma lei externamente. Porque para acabar quebrando uma lei, você teria que derrubar um bocado de pequenas regrinhas. Então, era uma cerca de proteção ao redor da lei. Mas isso não é a lei no conceito bíblico. A lei no conceito bíblico é um padrão de vida, é um padrão de gratidão,
é um padrão já no Antigo Testamento que dá vida, que dá condições ao povo de Deus de viver na graça. Isso não é graça? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Se ele acabou de dizer que ele tirou eles da servidão, será que ele vai agora dar 10 mandamentos para colocar eles de novo debaixo de servidão? Se a lei escraviza em si, por que Deus vai dizer, eu libertei vocês da escravidão e agora eu vou colocar vocês debaixo de escravidão de novo? Um homem pode fazer um equívoco desse, mas Deus não. Deus se apresenta como um Deus que liberta. Então a lei é um padrão para seu povo aproveitar ao máximo desta liberdade. Isto é a lei. É coisa boa e linda. Veja qual é o problema com qualquer um desses leis. Tem que só confiar no único Deus. Porque confiando no outro Deus, entre aspas, você não vai ter a vida, você vai acabar morrendo. Você tem que cultuar a Deus do jeito que Ele exige, não conforme o seu próprio pensamento. É verdade. Tem vida quando nós obedecemos a Deus. E assim em diante. Cada lei mostra ao povo como tirar o máximo de proveito da salvação e da libertação que Deus conseguiu para eles. Então, a transcendência de Deus se mostra no seu terrível esplendor e na sua santidade, e também em sua infinita misericórdia. Se nós vamos para Êxodo capítulo 6, verso 2 até 8. Por favor, alguém pode ler Êxodo 6, 2 até 8. Ler a alta voz, por favor. Falou Moisés a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor. Pare aí. Pelo meu nome, o Senhor é Yahvé, esse nome especial, pactual de Deus. Pode continuar. O Senhor não lhe foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã. A terra em que habitava o povo peregrino, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, que vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meio, e serei vosso Deus. Saberei que eu sou o Senhor. Continue até o final de 8, por favor. O Deus que vos tirou de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei a terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Agora veja aqui. Eu posso pregar horas sobre esses versículos, mas não vou. Êxodo 6, verso 2 a 8. Agora veja como ele começa. Eu sou Yahvé. Verso 2. Veja como ele termina no final de verso 8. Eu sou Yahvé, Senhor da aliança. Veja capítulo 6, verso 2. Falou mais Deus a Moisés. Deus está tomando iniciativa aqui para falar. Agora veja como ele se apresenta. Yahvé, Senhor da aliança, Deus da aliança. Verso 3. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fiz aliança com eles. Agora veja bem. Veja os verbos. Veja a pessoa e o número dos verbos. Vocês estudam gramática, não é? Pronto. É porque no Canadá, na América, ninguém entende gramática. Você falando pessoa e número, todo mundo fica... Ninguém... Agora, veja aqui. Verso 3. Apareci eu. Ok? Então, também estabeleci, verso 4, a minha aliança para eu dar-lhes a terra. Ainda eu ouvi a eles os gemidos. Me lembrei da minha aliança. Então, Moisés dizia o seguinte, verso 6, eu sou Yahvé, Deus da aliança.
eu o quê? Vos tirarei, livrarei, eu, resgatarei-vos, eu, tomar-vos-ei, eu, o meu povo, e serei eu, vosso Deus. E vocês sabereis que eu sou o Deus da aliança, Yahvé, que vos tiro, eu tiro vocês de debaixo das cargas do Egito. Verso 8, eu vos levarei à terra a qual eu jurei a quem? Abraão, Isaque e Jacó, aliança. Que quando fala sobre Abraão, Isaque e Jacó, sempre fala sobre o povo da aliança. E vos lá darei, eu vou dar a vocês como possessão. Por favor, me diga, cadê o grande homem nesses versículos? O homem com livre-arbítrio que fica, rapaz, eu posso escolher entre Deus e o diabo. O diabo está oferecendo isso ao mundo. Mas eu tenho livre escolha para... eu vou escolher para Deus. Eu convido o Senhor para vir para o Egito para me salvar. Tem isso? Vamos para Ezequiel. Estou enfatizando isso porque a Bíblia não faz uma distinção entre o Deus que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, com Moisés e com Davi, e o Deus que faz aliança conosco. Ele age da mesma forma. Hebreus 12, nós vemos uma comparação entre a época de dar a aliança ao povo de Israel e como isso é ainda mais intenso em nossa época. Não é uma coisa abrogada, né? Não é uma coisa quebrada e eu não sei a palavra, mas é uma coisa contínua, uma coisa que se torna mais e mais forte e intensa. Vamos para Ezequiel e vamos ver a soberana graça e misericórdia de Deus. Isso trata sobre a origem da igreja, do povo de Deus. Porque o Novo Testamento coloca as palavras do Antigo Testamento que descrevem Israel. O Novo Testamento descreve a igreja hoje com estas mesmas palavras. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, se eu não me engano, fala a linguagem do Antigo Testamento, que fala sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, aplica ao povo de Deus no Novo Testamento. Agora veja Ezequiel 16. Veja a origem do povo de Deus. Lembram-se, quem era Abraão? Família de idólatras. Deus deixando Abraão no lugar onde ele estava, Abraão teria crescido com um bom idólatra como seus pais. E teria provavelmente nunca conhecido a vida. Foi Deus que chamou ele para fora das trevas. Abraão nunca decidiu de convidar Deus a fazer tal coisa. E veja como o profeta Ezequiel descreve isso no seu capítulo 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Sabe por quê? Porque o povo naquela época está dizendo, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da aliança. Nós claramente somos melhores do que os outros povos, as outras nações. Nós somos o povo de Yahvé. Nós temos um futuro glorioso. Nós somos a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus. Aí o profeta diz, vamos ver se vocês têm motivo para se gloriar. Aqui atrás disto tem Paulo falando no Novo Testamento. Isso é de graça, por pura graça, para que ninguém se glorie. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aqui, veja, Deus nos coloca para baixo às vezes para nós termos melhores condições de colocar Ele para cima. Faze conhecer a Jerusalém suas abominações e assim diz o Senhor, Yahvé, Deus a Jerusalém, a tua origem, teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, tua mãe Etea. Em outras palavras, vocês têm um pedigree, né? É meio mal cheiroso. Assim, vocês vêm de nações, nações incrédulas, imundas, nações ímpias, incircuncisas.
Isso é sua origem. Nenhum judeu queria ouvir isso. Amorreu é uma nação, assim, com os filisteus, é uma nação que não é povo de Deus. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Em outras palavras, não aconteceu nenhum cuidado normal para um nascimento normal. Por que não? Verso 5. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas comparecido de ti, antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Deus falando ao seu povo. Esse Deus não é muito conhecido hoje em dia. Um Deus que fala de uma forma tão pesada com o seu povo. Verso 5 está dizendo que você, Israel, nasceu como um aborto. E na antiguidade, eles não tinham tanta facilidade para assassinar crianças no útero como eles têm hoje em dia. Então eles mataram as crianças depois do nascimento, jogando no campo, deixando. Está dizendo, você, Israel, você, povo de Deus, sua origem é um aborto. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Se ainda que estás no teu sangue, vive, Deus soberano tem compaixão de uma coisa que, humanamente falando, é perdida e não tem valor. Coisa nojenta. Está falando de nós. Nós somos esse povo de Deus. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste-te, engrandeceste, chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Ele cobriu a nudez dela. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, Yahvé, Deus. E passaste a ser minha. Por quê? Porque o aborto tomou uma livre escolha de convidar esse soberano de ter compaixão dela. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino, te cobri de seda, também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Eu sempre gosto dessa parte porque eu vejo verso 12, coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas. Quem está fazendo isso? Deus. E linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, e teu vestido era de linho fino, de seda, de bordados, nutriste-te de flor e farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Yahvé. Eu gosto porque aqui ele coloca pendente no nariz e brincos nas orelhas. Deus não tem nada contra beleza. Ele faz isso com o seu povo. Assim, ele não faz literalmente. Mas o fato que ele usa esta ilustração, Deus nunca iria usar uma ilustração imunda e errada, coisa errada, que ele desprova, que ele desaprova, para descrever o cuidado para com seu povo. Essas coisas são coisas boas. O apóstolo fala que a mulher não deve procurar sua beleza nestas coisas, mas a beleza tem que vir do interior, um espírito santo e submissa e tranquilo. Mas, então, o problema que o apóstolo coloca é quando a mulher não está trabalhando para cultivar a vida espiritual e a santidade interna, mas está se satisfazendo e achando que satisfatório uma beleza apenas externa. E o apóstolo diz não. Mas aqui nós vemos Deus colocando brincos. Bom, tudo bem. Algumas pessoas são mais sábias do que Deus e acham que essas coisas são erradas. Mas a Bíblia não diz isso. Mas veja aqui
como Deus é soberano, como Deus é misericordioso, e como Ele, do início até o fim, é aquele que dá condições à sua igreja, ao seu povo, para estar em comunhão com Ele. Ele vem, Ele resgatou, Ele limpou, Ele vestiu, Ele tornou formosa. E quando nós lemos isso, nós pensamos em Efésios, capítulo 5, onde Paulo fala sobre a igreja que Cristo morreu para tornar esta igreja sem mácula, sem mancha, perfeita na presença, apresentar a Deus. Né? Bom, infelizmente eu falei demais hoje à noite porque eu nem cheguei em casa. Eu disse, rapaz, eu só tenho 5 páginas, mas 4 páginas. Eita, eu só tratei uma página. Mas nós temos que respeitar o horário. Nós temos que... O problema é o seguinte, que a palavra de Deus é tão profunda que você pode cavar e cavar e cavar nesta mina e sempre achar mais níveis, mais profundos. Né? A palavra de Deus não tem palavras para descrever como é uma fonte de tesouros riquíssimos, onde Deus nos ensina tanto a seu respeito. Eu falei com o Dr. Manuel alguns dias atrás, eu disse, se você pegar um livro, por exemplo, assim, um livro do mesmo tamanho, escrito por um homem, por exemplo, Shakespeare, assim, pegar as obras dele para ser esse tamanho aqui, e passar toda a sua vida estudando aquela obra humana desse tamanho. Depois de 10, 15 anos, você vai ficar enjoado, né? Com isso. Assim, você não vai ter mais coisas, mais novidades, você vai conhecer Mas a Bíblia não, você nunca chega ao fim. Sempre tem coisas e conexões novas. É uma obra divina, é Deus se revelando. Uma bênção. Então, a semana que vem nós vamos continuar com a aliança com Moisés. E nós temos 4 minutos para perguntas. Nossa máquina de perguntas aqui. A minha é nem tanto com relação às alianças, com aquele pano de fundo do senhor, com relação ao dízimo. Uma palavra para outra. A validade ou não validade do dízimo, uma vez que parece que ficou Malaquias 3 e Deuteronômio 14, que o senhor leu, tem um forte cunho cerimonial. Então, como aceitar hoje, uma vez que as cerimônias todas elas foram consumadas? Okay. Uma palavra que você diz. É um assunto interessante. Sempre você tem que segurar sua carteira quando um pastor começa a falar sobre dízimo. Não é? É perigoso. Agora, eu já dei a vocês o exemplo do povo de Deus no Antigo Testamento ser criança, debaixo de regras. Eu espero que isso ajude um pouco para entender porque no Novo Testamento assim, tem aquelas mudanças. Porque, de fato, no Novo Testamento nós não temos nenhuma regra externa ordenando, assim, coisas específicas da vida da igreja ou do culto da igreja. Tem princípios. A mulher, por exemplo, não pode ensinar o homem na igreja ou ter autoridade sobre ele. É um princípio, não é uma regra, por exemplo, tem que começar o culto às 9 horas. Não tem isso. Não tem nenhuma regra externa no Novo Testamento. Tem princípios. Então, com respeito ao dízimo, por exemplo, isso fica claro sobre causa de regra e princípios? Porque senão eu vou falar mais sobre isso. Agora, sobre o dízimo. O Antigo Testamento, tudo definido. Tanto, exatamente quanto, quando, como, onde, para quem, de quem, tal. Tudo regulado.
no Novo Testamento, já que tem uma ausência gritante de regras na vida da igreja, não tem nada definido. Até a gente queria, e nós somos legalistas por natureza, como deve ser o culto. Nós queremos um capítulo onde começa assim, fala essas palavras, nós queremos tudo, porque assim nós iríamos fazer exatamente. Aí estamos fazendo as coisas certas. Check, 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 check. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós vamos adorar em espírito e verdade conforme os princípios, na maturidade que nós temos em Cristo e no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós. Por quê? Porque nós não temos mais as regras externas, mas nós temos o próprio Espírito de Cristo em nossos corações e no meio da igreja para nos guiar em toda a verdade. Então, com respeito ao dízimo, nós temos no Novo Testamento menção de ofertas voluntárias. Às vezes, essas ofertas são muito além de dízimo. Por exemplo, no início de Atos, pessoas vendem um terreno e tragam todo o dinheiro e colocam aos pés do apóstolo. Eles não colocam 10%, eles colocam o valor inteiro. Ananias e Safira morreram por não ter feito isso. Por quê? Porque eles levaram o dinheiro e fingiram que era o terreno inteiro. E Pedro diz, não, quando você tinha o terreno, não era seu. E quando vocês venderam, não era para vocês fazer o que quiseram com o dinheiro. Eu estou, assim, traduzindo, assim, dinamicamente. Linguagem de hoje. Mas eles chegaram querendo enganar o Espírito Santo e aparecer em frente da igreja como pessoas generosas. Rapaz, eles venderam aquele terreno grande e deu todo o dinheiro para a igreja. Foi todo o dinheiro mesmo? Safira, aquele valor que o seu marido morto deu, foi todo? É. Aí o pecado não é de não dar o dinheiro todo, mas é de fingir que foi. Então, nós vemos, por exemplo, que às vezes no Novo Testamento o povo dá muito além. E os apóstolos não reclamam com isso. O único assunto é não fingir que você está dando mais ou menos, ou dando mais. Agora, o apóstolo Paulo, ele diz que no primeiro dia da semana, todos vocês separam conforme as suas condições, conforme as suas capacidades. E nós temos isso também em outros lugares no Novo Testamento. Quando a Bíblia menciona, por exemplo, aquele que tem um dom em Romanos, aquele que tem um dom de dar, que ele dê com generosidade. Ok? Então, Jesus não morreu para nos colocar de novo debaixo da infância, das regras de jardim infantil. Jardim de infância, kindergarten. De primeiro grau. Jesus morreu para levar a igreja a uma nova época de maturidade, de viver no Espírito Santo, debaixo dos princípios, em conformidade com os princípios que estão também atrás e debaixo das regras no Antigo Testamento. Então, o que está debaixo das regras no Antigo Testamento? Não é 10%. Isso não é o assunto. Não. O assunto é o quê? Deuteronômio 14. Cuide bem daqueles que estão comunicando a vocês a palavra de Deus. Cuide bem deles. E cuide bem das pessoas vulneráveis que não têm condições de se sustentar. Esse princípio, Deus colocou uma regra para manter. No Novo Testamento, nós temos todo o direito de dar mais do que isso. No próprio Gálatas mesmo, Paulo fala sobre a lei da semeadura. Pronto. Ele fala que você muito plantar, muito também você vai colher. Em relação ao sustento daqueles que participam e ensino da palavra de Deus. A igreja também, Timóteo, ele fala sobre dobrar os honorários, que tem a ver honra, mas também tem a ver com recompensa. Então, no Novo Testamento nós temos os mesmos princípios. No Novo Testamento, Paulo fala sobre o pastor que não deve fechar a boca do boi quando ele está pisando sobre o trigo.
Em outras palavras, quando o coitado está fazendo o seu trabalho e de vez em quando ele precisa de comer um bocado, deixa ele solto, né? E isso tem a ver com aquele... Ele diz também, ninguém serve como soldado por sua própria despesa, né? Pronto, o sacerdote, ele pode comer da oferta. Então, os princípios são iguais. Os princípios são que aqueles que vivem pela palavra, ensinando, como os levitas no Antigo Testamento, não tinham seus próprios terrenos, mas dependiam do povo de Deus, não é vergonha. De fato, é certo e convém, é apropriado o homem de Deus hoje viver pelas ofertas da igreja. Agora, tem dois extremos errados. Um extremo, que coitado está ficando em casa com 3 grãos de feijão, porque a igreja está, assim, dando um pouquinho a ele, isso é errado. Também é errado quando o pastor está ganhando um valor que não tem nada a ver com o salário médio da igreja. Okay? Por via de regra, os levitas, eles ganhavam o dízimo, que tornava a vida deles mais ou menos igual, no sentido de conforto e quantidade de comida, quanto os outros israelitas. Eles não ficam muito ricos nem muito pobres. E um pastor hoje deveria viver pelos dízimos num nível razoável em relação com a igreja que sustenta ele. Então, se tem um pastor de uma igreja que tem mais condições, tudo bem, que ele não precisa ficar muito abaixo dos outros membros. Mas se tem um pastor que está muito em cima do padrão de vida da sua igreja, e esta igreja está sustentando ele, é uma vergonha. Dízimo é para sustentar ele. E também para sustentar os necessitados e as pessoas que são vulneráveis. Então, resumindo, A situação que eu vejo as pessoas, os irmãos que estão mais no estado, é difícil, né? Eu digo denominação, entre aspas. É muito fácil esse trabalho, vamos dizer assim, não sei, uma pessoa que eles não estão numa situação difícil, eles querem premeditar, não é preguiçoso, não sei o quê. Às vezes eu estou desempregado, não tem o dízimo da igreja, ele não pode fazer uma conta de luz, ou dar uma cesta básica. 10 anos diz que a pessoa vai pensar agir de, como se fosse espírita. Às vezes o mundo nos deixa com vergonha, porque às vezes falsa religião como o espiritismo mostra mais ato cristão do que a própria igreja evangélica. Jesus chama os fiéis no dia do juízo, ele não reclama porque vocês visitaram demais os presos e vocês deram roupas demais às pessoas nuas e vocês alimentaram demais as pessoas famintas. Ele não reclama com a igreja. Mas ele diz aos justos, ele diz, vocês fizeram isso. E fazendo isto, ao menor de um deles, meus irmãos, vocês estavam fazendo a mim. Deus, tu me deste isso para cuidar de minha família. Obrigado. Primeira coisa que eu vou fazer é entregar a ti um valor. Aí você estabelece esse valor entre você e Deus. Mas faça como a primeira coisa em seu orçamento. No Antigo Testamento, o povo tinha que dar as primícias a Deus. Primeiras coisas. Primeira coisa que foi tirada do campo, dado a Deus. Primeiro animal que abriu o útero, pertencia a Deus. E Deus sempre queria lembrar ao povo, tudo que vocês têm vem de mim. E tudo pertence a mim. Então, se você está esquecendo de Deus e você está dando a Deus aquilo que sobra, se sobrar, você tem que se arrepender. E você está desprezando a Deus. Deus quer as primícias do nosso dinheiro, quer as primícias do nosso tempo, quer as primícias de tudo que nós temos e tudo que nós somos. As primícias. E não aquilo que sobra. Não somente dinheiro. O princípio de dízimo é que tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, pertence a Deus. O melhor e o primeiro é para Ele. E esse princípio é muito mais lindo
E Deus é muito mais glorificado por meio desse princípio bíblico do que por meio de uma observação farisaica de uma regra do Antigo Testamento de tanto por cento. Eu fico com pena no meu coração das pessoas que eu vejo, eu sou dizimista. E muitas vezes somente porque eles estão esperando um retorno. Isso não é a fé cristã. Isso é baalismo. A religião dos Baalim no Antigo Testamento. Dou ut das. Eu dou para que tu me des. Não sei. É um troco comercial. Uma troca comercial. Mas ele usa muito aquele versículo de Malaquias. E Vocês colocam de mim, se não der, eu não abro as portas do céu. a gente pergunta isso. Se eu fizer, Deus vai abrir a porta do céu para me abençoar. E é verdade. E é verdade. O princípio também permanece. O princípio permanece. Eu creio também, pastor, quando essa na questão do dízimo das ofertas, quando a gente vai ofertar o Senhor assim, por aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Quando a gente não deixa a nossa oferta pela excelência de Deus que na vida de Deus. Aí surge justamente essas dúvidas no nosso coração. De como ofertar o Senhor. É justamente quando a gente não está disposto a ofertar pela excelência de Deus, pela grandeza. E oferta ao Senhor daquilo que Ele pode fazer. É interesse próprio, às vezes. É querendo comprar alguma bênção de Deus, a gente dá. E quando Ele não dá retorno, rapaz, que nós gostamos. Tem uma manipulação emocional, às vezes, também, psicológica. Mas nós fomos muito além do nosso tempo. Eu peço desculpa às pessoas que têm que viajar ou ir longe. Então, vamos dar graças a Deus, vamos orar. Pessoal, irmão Adriano, vamos ficar em pé e vamos dar graças. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui nesta sala, a sala de leitura, podendo abrir a tua palavra com liberdade, podendo, Senhor, receber o ensino da tua palavra, o ensino que segue o objetivo de toda a criação, que é glorificar o teu nome. E agradecemos, Senhor, porque quem apareceu nestes minutos de aula foi aquele que deve aparecer. Tu, ó Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que merece toda a honra, toda a glória, Deus que é o alfa e o ômega da criação, o Deus que é o alfa e o ômega da salvação, o Deus que vem para o seu povo e o salva em Jesus Cristo. Louvamos porque neste ensino, Senhor, que recebemos hoje, os nossos corações vão sair daqui não cheios de nós mesmos, mas o nosso coração, Senhor, por tua graça, vai sair daqui com mais motivos para te glorificar, para te agradecer, para te amar mais e mais. E nós te pedimos, Senhor, que pelo poder do teu Espírito Santo e do Evangelho ensinado a nós, as boas novas que aqui nos foi falado, tu nos fortaleça e que tu nos dê força, ânimo, coragem para estar dizendo com as nossas palavras, com os nossos atos e especialmente com os nossos pensamentos, toda a glória somente ao Senhor. Que a nossa glória, Senhor, não seja somente uma glória rasa, com bocas, com palavras de confissão, que até um ímpio pode dizer, mas que seja uma confissão, uma profissão de fé que venha de um coração renovado pelo poder do teu Evangelho. Um coração consciente de um Deus tão alto que se baixou numa profundidade tão grande para resgatar pecadores como nós. Um Deus que sempre está nos buscando, um Deus que sempre pagou o preço para salvar-nos para a tua glória e para o teu louvor. Ó Deus, abençoa cada um que aqui está com este ensino, nos concedendo humildade. Humildade principalmente diante daqueles que não compreendem estas doutrinas tão maravilhosas, tão belas que glorificam o teu nome. Humildade, Senhor, para poder ensiná-los a verdade, especialmente com as nossas vidas, para que, pela razão dada de nossa fé,
as pessoas que não compreendem este evangelho da tua soberana graça possam se render e ter motivos e de fato te glorificar 100% em suas vidas. Nos protege, nos guarda esta semana. Prepara os nossos corações para nos encontrar com o teu povo e contigo no domingo, no culto, e que tu estejas protegendo a cada um de nós, aqueles que são casados especialmente, para que eles possam passar para suas famílias todo o ensinamento que aqui está recebendo. Dá-nos mansidão, dá-nos humildade, dá-nos quebrantamento por meio deste ensino, Senhor. Nós precisamos 100% de Ti, e sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Ó Deus bondoso, perdoa os pecados que cometemos hoje, aquilo que transgredimos contra a Tua santa lei, esta lei que é boa, esta lei que é agradável, esta lei que é um verdadeiro manual para nós de gratidão a Ti, Senhor. Esta lei que nos guia e nos leva a Jesus Cristo cada vez mais, aquele que, por meio de sua obediência fiel, cumpriu todos os Teus mandamentos, para que a sua obediência fosse atribuída e fosse debitada em nosso favor, Senhor. Ó Deus, louvamos ao Teu nome por tudo. Perdoa os nossos pecados e nos dá uma boa comunhão na fé e debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.